Cara, após a morte do Rick Prime no episódio 5, épico, da 7ª temporada de Rick and Morty... Mas será que ele morreu mesmo? Eu não tenho o corpo dele. Para, velho, ele morreu sim. Mas e o Projeto Fênix? Mas e aquele clone que tava lá na sala do Rick? Tá, mas aquele clone pode ter tido a consciência apagada pelo Evil Morty quando ele apagou os backups do Prime. Enfim... nós ficamos meio que órfãos de um vilão super canônico, não é? Beleza, o Evil Morty segue por aí e agora ainda portando a arma muito legal para ser nomeada, ele quer paz e simplesmente não quer ser incomodado. Mas e se a série estiver escondendo um grande segredo e alguns elementos que podem ter passado despercebidos nos episódios, bem como as declarações dos autores e produtores, dão força para a teoria que eu trago hoje aqui para vocês. Será que o Sr. BC vai se mostrar um grande vilão a partir das próximas temporadas? Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, o Sr. BC teve uma participação grande no primeiro episódio dessa temporada e voltou a aparecer somente na bizarra cena extra do último episódio, o season finale, como de costume, como aconteceu na maioria das temporadas. E essa cena extra, cara, que mostra que na verdade ele tinha roubado uma arma de portais do Rick para se transportar até um universo onde a família dele ainda estivesse com ele, mandando aquele Sr. BC daquele universo para um lugar desconhecido e assumindo o seu lugar. E ainda com um discurso sobre focar no que quer e não parar por nada. Essa situação mostrou um lado mais sombrio da personalidade do Sr. BC que talvez nós ainda não tivéssemos tido acesso. Ou será que já? Deixa eu te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar um likezão para dar aquela força aqui para o vídeo e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês. Se inscreve aí, vamos lá! Como você sabe, desde a sua primeira aparição na série, as coisas ao redor do Sr. BC sempre foram muito suspeitas, né? Ele aparece lá pela primeira vez naquele episódio sensacional, Total Recall, dos Parasitas, sofrendo as consequências daquele tiro, o que fez a gente explodir a mente até hoje. Será que ele era de outro universo? Ou será que ele talvez fosse um super parasita? Fato é que ele apareceu naquela abertura, é o primeiro personagem a fazer isso. Eu reassisti todos os episódios e todos os momentos que o Sr. BC apareceu, e eu tô falando o nome dele assim, porque eu já fiz um vídeo sobre ele uma vez e o YouTube me travou por causa do nome dele. Porra, me ajuda aí, né, YouTube? Aquela cena final do episódio na 7ª temporada, em que ele demonstra essa personalidade mais ruim, mais puxado para um lado vilanesco, nos dá toda uma nova perspectiva de análise, cara. Depois daquele episódio dos Parasitas, ele voltou a aparecer na cena extra no final da 2ª temporada, e assim a gente passou a acompanhar, paralelamente às histórias principais, a história do Sr. BC. Vimos que ele estava sofrendo as consequências do tiro, morando sozinho, no final da 2ª temporada. Depois, em outras cenas extras, vimos que ele tinha casado, que tinha um filho, estava vivendo uma vida feliz, né? Teve até um especial que mostrou toda a trajetória deles como família, e ele é quem contava muitas dessas coisas pra nós, já que nós sabemos que ele também assiste a série, ele assiste as temporadas, ou seja, ele é como nós, espectadores, mas ao mesmo tempo ele participa também de algumas histórias. E foi o que aconteceu lá na 4ª temporada, no episódio do roubo. Descobrimos que ele virou professor numa faculdade, né? E aí você se lembra que o Rick pagou os alunos dele para atacarem ele, para ver se ele ainda estava em forma para ajudar a formar aquela equipe, e ele dá uma surra nos alunos dele. Só que depois de todos os acontecimentos, ele acaba se lamentando muito, já que ele foi demitido da faculdade. E aqui nós vamos vendo se criar um sentimento ruim e de muitas perdas na vida dele. Depois disso ele acabou se afastando da sua esposa, como ele mesmo conta, até que ela o deixou permanentemente, fazendo com que ele ficasse muito triste. Tão triste que em sua volta na 5ª temporada ele está em casa sozinho fazendo um miojo e nos dando uma lição de moral. E aqui, mano, ele diz: e se houver uma versão má de mim por aí? Já que eles estavam falando do Evil Morty, né, daquela fuga dele. Só que quando ele fala isso, ele já comenta: se bem que não seria muito diferente da minha vida, porque eu perdi tudo, basicamente demonstrando que ele não tem mais razões para viver.
E se a gente analisar direitinho, dá pra tirar aí uma ideia gestacional de que ele pode ser a própria versão má, levado a esse ponto por conta das suas perdas, o que faz bastante sentido com o que a gente viu lá no final da 7ª temporada. Mas nesse meio tempo, nós temos o final da 6ª temporada, a cena extra, que mostra ele na academia ali, tentando, né, usar isso como refúgio para a sua depressão, mas no final vemos que ele acaba quebrando as 2 pernas, mais uma coisa ruim na vida dele, e gritando, implorando pela sua esposa. E aí então vemos, enfim, o primeiro episódio da 7ª temporada. A cena que abre a série mostra ele ali bêbado, ruim, passando por um tempo na casa dos Smiths, né, tentando superar a sua separação. Acontece que aqui nós vemos que ele ainda guarda muita mágoa e ressentimento da Beth, pelo fato de ela ter dado aquele tiro. Então ele faz com que ela se sinta muito mal, assim como ele tem raiva do Rick também, de certa forma ele culpa o Rick pela questão de ele ter perdido o emprego e tudo isso que levou à separação sua com a sua mulher. Mas nesse episódio a gente vê que os amigos dele tentam ajudar ele mente que era aniversário dele, ele é um cara bem esperto, como a gente já sabe, né? E cria toda aquela situação. E no final percebe que ela tem uma nova família e que não ficaria mais com ele, que ele precisa seguir a sua vida. Inclusive dizer pra gente não se preocupar com ele e tudo mais. Acontece, cara, que eu acho que esse maluquinho está nos manipulando, além de estar manipulando toda a família. E o porquê, mano? Porque eu acho que ele é uma espécie diferente de parasita. Eu falo isso baseado no que um dos autores da série, o Dan Harmon, disse há um tempo atrás, justamente que na ideia dele, o Sr. BC seria uma espécie diferente, que se aproveita das situações onde aqueles parasitas estão para também tomar as memórias e se alimentar e se multiplicar, né, ou ali morar, basicamente sendo um parasita dos parasitas. Só que ele é um ser interdimensional, ele quebra a 4ª parede e ele tem esse poder oculto aí, quase como um fantasma assistindo a tudo. Basicamente o que a gente também faz. Fato é que apesar disso tudo, cara, ele parece acreditar muito naquelas situações todas, né? Então pode ser uma questão genética dele, de criar situações, de, por exemplo, ele realmente nunca tinha sido amigo da família e conseguiu enganar a todos a partir daquele episódio, e assim veio viver aqui onde a gente está e criou família. Isso se até mesmo a sua esposa não for também um parasita assim como ele, é bem provável, né? Até porque eles são iguais, ou alguma coisa que ele criou na mente. Então muitas das situações que aconteceram podem sim ter sido influenciadas por ele. Ele pode ter criado, manipulando as memórias e pensamentos dos personagens principais. Por outro lado, ele pode ter acreditado tanto nessa situação toda dele com a esposa que a história foi ganhando veracidade e materialidade, né? Isso pode ser uma questão do seu poder. Mas eu não tô falando isso do nada não, cara, porque nas HQs é exatamente assim que o poder dos parasitas funciona. Um deles acaba se tornando muito forte em uma história alternativa, que é o Gary Sonolento, e eles explicam que quanto mais o próprio parasita acredita nas histórias que ele manipula na mente, mais forte ele e as histórias ficam, e ele passa a acreditar cada vez mais, e isso ainda vai ficando mais forte quando mais pessoas vão acreditando. Foi difícil vencer o Gary Sonolento, e aqui é muito difícil que qualquer um deles perceba que na verdade o Sr. BC é muito provavelmente um parasita. Em que momento ele tem amizade com o Pessoa Pássaro, com o Squant? Nós já vimos várias histórias do passado e do presente do Rick com o Pessoa Pássaro, com o Squant e com outros personagens. Em nenhum momento existe o Sr. BC, né? Claro que ele pode ter sido apresentado em algum momento ali desde que a gente começou a assistir, mas nunca foi falado. E claro, né, cara, como eu tava debatendo lá com o pessoal da Família Noturna, quero mandar um salve para todos os membros aqui do canal, do grupo da Família Noturna, tenho, claro, o emblemático episódio do trem na 4ª temporada, onde o Senhor da História mostra várias possibilidades e inclusive mostra a parada final, com o Evil Mori ali controlando um exército de Ricks, Mystics, aqueles seres gazorpianos, e também nós vemos uma versão Darth Vader do Senhor BC, que seria um Lorde do Mal. É lógico que no fim a gente descobre que essa história nem se passa com o nosso Rick e o nosso Mori mesmo, mas é mais um sinal dessa natureza maligna que pode ter o Sr. BC. Cara, eu sempre achei ele muito bizarro, apesar de gostar do personagem.
E em uma entrevista para um portal nerd famoso, o produtor executivo Steve Levi fez comentários também explicando aquela cena final e falando um pouco sobre o futuro do personagem. Segundo ele, eles ainda não têm uma ideia 100% certa de quais serão os próximos passos do personagem, mas com certeza ele não é o que a gente pensava que ele é. Ele não é um herói. Isso ficou bem óbvio, né, cara? Outra coisa assim que pode ser algo despercebido, mas um detalhe importante é que naquele cartaz do marketing da sexta temporada, nós vimos o Rick e o Morty abraçados ali com aquele sangue e um molho, né, do episódio sensacional do macarrão, e atrás deles nós vemos o Rick Prime, nós vemos o Pé Grande, que são dois vilões, por assim dizer, e também o Sr. BC, cara. São muitos indícios aí e faria todo sentido essa construção de personagem, já que a série tem trabalhado com o desenvolvimento dos personagens e com as consequências de tudo que vai acontecendo com eles durante os eventos, né? Essa perda toda de família, mais uma questão de natureza própria, seja ela pela sua espécie, né? Se ele realmente for esse parasita, ou algo desenvolvido, basicamente nessa experiência de ele ter perdido a família, né? E ter causado esse sentimento ruim, como aconteceu com o Rick também, e pelo fato de ele culpar a Beth e o Rick e o Morty pelas coisas ruins que aconteceram em sua vida, eu faria uma aposta que o Sr. BC vai entrar em confronto com os nossos personagens principais em algum momento nas próximas temporadas. Não sei se isso é o suficiente para transformar ele no novo grande vilão, mas seria muito interessante, cara, mesmo que se resolva em apenas um episódio ou que se desencadeie um cânone pelas próximas 3 temporadas. Agora, com todos esses elementos na mesa, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa teoria? Você acredita que ele pode ser um super parasita que vai acabar se revelando um inimigo nas próximas temporadas? Você acharia interessante isso? Qual é a sua teoria para o Sr. P ou o Sr. BC? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Quero agradecer você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto, cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui agora, deixar um likezão e também me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que eu tô sempre atualizando vocês lá dos acontecimentos aqui do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.